Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, polêmico também. Tem muita gente que gosta de videogames, então eu prometi que eu ia falar sobre esse assunto. Já tem um tempo que eu prometi. Eu disse, tem que gravar esse vídeo logo. Tem muita gente que depois que eu faço o vídeo, aí começa... você não falou desse game, você não falou desse. Quando eu falei, por exemplo, eu fiz o vídeo sobre animes, aí muita gente... você podia ter falado disso, podia... Gente, é um universo. Eu não tenho como falar de tudo. A mesma coisa são os gamers. Nós temos muito, então muito provavelmente eu não vou falar de todos. Eu escolhi alguns pra falar, mas existem muitos outros. Então, assim, eu vou trazer alguns princípios, porque assim, depois que eu gravo, muita gente, o senhor não falou desse, porque você não falou de cá, e outros ficam assim, mas e esse, é certo ou errado? E esse outro aqui, o que o senhor acha? Pastor, então, gente, assim, se você prestar atenção aos princípios que a gente vai trazer aqui, talvez isso te ajude a te nortear nas decisões que você vai tomar em relação aos videogames, tá bom? Fica com a gente até o final desse vídeo. Esse vídeo aí, principalmente para os adolescentes aí, crianças, mas também para os pais, tá? Que tem filhos aí viciados em videogame. Então, depois da vinheta a gente volta com este tema muito especial. Free Fire, Grand Theft Auto ou GTA, Roblox, são alguns videogames famosos. Este último, Roblox, inclusive, ficou bem famoso agora na pandemia. Muitos e muitos milhões de meninos, adolescentes jogando este jogo. E, pastor, não tem problema nenhum, eu acho que não tem nenhuma dificuldade. Eu quero falar para vocês assim um pouco sobre estes videogames, tá? Eu separei alguns sites aqui, eu quero ler para vocês as definições, tá? Free Fire pertence à categoria de jogos chamados de Battle Royale, ou seja, jogos de batalha real. Em outras palavras, são jogos onde grupos, jogadores individuais ou duplas se reúnem em uma ilha cheia de armamentos e objetos de sobrevivência para testarem suas habilidades em sobreviverem até o final. Existem variações, mas basicamente todos eles focam nestas questões. Bom, o significado de Free Fire você já sabe, quer dizer fogo livre. Então, eu perguntei a um jovem um dia do que se trata o jogo Free Fire. Ele disse, é um jogo de sobrevivência. Bom, eu que sou um desbravador, a minha visão de sobrevivência é um pouquinho diferente, não é? Eu gosto de acampar. Então, assim, imagine você perdido em uma selva, sei lá, numa ilha. Então, como é que você vai sobreviver? Então, você vai aprender a caçar, aprender saber quais são as frutas que você pode consumir, aquelas que são venenosas, a fazer um abrigo. Isso é sobrevivência. Free Fire não se trata de sobrevivência. Trata-se de você matar os outros e você ser o único a sobreviver. Ganha quem é o último a sobreviver, matando os outros. Então o jogo, você cai em uma ilha, onde tem outros jogadores ali. Nesta ilha você vai encontrar vários armamentos, e você vai fazer uso destes armamentos. E então você começa a matar os oponentes que estão ali naquela ilha. O último a sobreviver é o vencedor. Isso é sobrevivência? Não. Isso não é sobrevivência. Isso é um jogo onde estimula você a matar as outras pessoas, é somente isso. Mas, pastor, então você quer dizer que toda pessoa que joga Free Fire, então esta pessoa, ela é um assassino em potencial, porque eu joguei Free Fire a vida inteira e nunca matei ninguém, nunca... Ei, calma, não vamos exagerar também. Eu não estou dizendo que todo jogador de Free Fire é um assassino em potencial, que vai fazer um atentado, ou que vai... Não, nada disso. Tá? Não estamos falando disso. Bem verdade é que quando você faz uma análise dos atentados e dos crimes cometidos por pessoas, crimes insanos de pessoas entrando em escolas e atirando em jovens, em crianças, você vai perceber que boa parte deles eram viciados em jogos assim.
e você não precisa de muito. Basta você fazer uma pesquisa rápida na internet que você vai ver que boa parte destas pessoas que cometeram estes crimes eram viciadas em jogos assim. Jogos de violência, jogos de tiro, jogos de matar. Ok? Não quer dizer que toda pessoa que joga isto vai se tornar um assassino. Mas eu não quero trabalhar este aspecto. Como cristãos, aí vem a pergunta-chave. Como cristãos, será que este é o jogo ideal para meu filho, para mim? Será que Jesus Cristo se alegra em ver os seus filhos brincando de matar, brincando de atirar? É este um passatempo saudável para um filho de Deus? E aí eu gostaria de trazer o primeiro princípio bíblico para você. O primeiro princípio bíblico está lá no livro de Filipenses. Vamos ver? Abra sua Bíblia aí no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisto pensai. Ou algumas versões dizem, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí agora eu pergunto, Free Fire é um jogo onde você tem amabilidade, não é? Tudo que é amável, tudo que é puro. Será? Será? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar algumas cenas, eu vou ter que tirar o áudio porque o jogador, apesar de ser pela voz, a gente percebe que não é um adulto, é uma criança jogando, tem muitos palavrões, então eu vou ter que tirar o áudio para não deixar os palavrões. Mas eu quero que você veja algumas cenas deste jogo que alguns consideram apenas um passatempo. Veja, meus queridos, olha que imagens chocantes. Você pode escolher o armamento, né? Pode matar com facão, seja com tiro, seja... Você escolhe o tipo de armamento. E os jovens se deleitam com estes jogos. Olhem aí, olhem que imagens pesadas, olha que coisas horripilantes. E pensar que seu filho está jogando isso, não é? Pensar que seu filho passa tempo com isso. E você mesmo, jovem, não é? Será que é esse o tipo de passatempo assim que o céu aprova? Eu queria que você começasse a refletir. Quando você joga Free Fire, quem você imagina que está ao seu lado? O anjo de Deus dando a sua aprovação? Ou você acha que tem um anjo do inimigo dando risada enquanto você joga? Vocês viram que cenas horripilantes? Um dia eu cheguei na igreja, aqui onde eu sou pastor. Não vou mencionar o lugar, mas a pessoa sabe. Ele é um jovenzinho de seus 10, 12 anos, não mais que isso. E no momento em que eu cheguei na igreja, eu vi que ele estava ali muito assim no celular e sentado ali no banco, e eu fui por trás e olhei. E quando eu olhei, que decepção. Aquela criança jogando o Free Fire dentro da igreja. O vício é tão grande que ele não consegue mais nem discernir o sagrado do profano. Nem o ambiente mais, a igreja, o espaço para cultuar a Deus, ele não consegue mais discernir. Ele está ali matando os personagens, dando tiros dentro do espaço que é separado para uso sagrado. Eu quero ler uma matéria, está aqui na minha frente, num site, Free Fire, um tiro mortal na educação. Olha o que diz esta matéria. Fogo livre, no sentido de que é permitido atirar, é o que significa o jogo que é a febre da atualidade entre os jovens em idade escolar no Brasil. Um jogo violento, desrespeitoso, que transforma a vida humana em um alvo a ser abatido. Crianças iniciam o jogo escolhendo as armas que vão comprar. Epa, comprar armas? Sim, senhor. E tem para escolher AK-47, SCAR, submetralhadora MP-40 ou rifle de precisão sniper, entre tantas outras tão mortais quanto a primeira. 10 entre 10 pais que conheço estão de cabelo em pé com as atitudes de seus filhos depois que esse jogo entrou em suas casas.
Olha, isso aqui não é um site cristão, tá? Isso aqui não é um site da Igreja Adventista ou um site evangélico, não, tá? Esse site que eu estou lendo aqui é um site de informações, tá? A ANF, notícias aí sobre... Aqui tá dando notícias sobre educação. Bom, é um site de notícias, vamos lá. E diz aqui, e entrou de forma mais natural possível, através do celular, que virou ferramenta indispensável para a educação das crianças e adolescentes, sendo objeto muitas vezes exigidos pelas próprias escolas, já que a agenda das atividades diárias e outros assuntos educacionais passaram a ser enviados por meio eletrônico. Então, e foi exatamente o que aconteceu com este jovenzinho que eu mencionei a história, que estava na igreja jogando. Eu via pouca idade para ter um celular. E, como pastor, obviamente, eu tenho a responsabilidade sobre os adolescentes e juvenis da nossa igreja também. E procurei imediatamente os pais, avós, e conversei. Disse, olha, eu estava na igreja, estava jogando. Pastor, foi nesta pandemia. Nós tivemos que comprar um celular para ele fazer as aulas dele online. E ele acabou instalando jogos e agora vive viciado nesse jogo. Veja, pais, o fato de seu filho precisar de talvez um celular ou um notebook, um computador para fazer as aulas online em face da pandemia, não significa dizer que nos demais horários, de maneira irrestrita, eles possam usufruir destes meios eletrônicos. Crianças não estão preparadas para terem estes meios ainda. As minhas filhas já me pediram, pai, dá um celular para mim. Não, vocês não têm idade suficiente para isso. Então elas gastam o tempo dela lendo, vendo outras coisas, não jogando. Vamos ver, a matéria continua dizendo o seguinte. O que está acontecendo então para que a poderosa ferramenta da internet, festejada como uma aliada para a educação e o aprendizado, esteja se transformando em uma tragédia anunciada para milhares de pré-adolescentes? Olha que pergunta forte. A resposta, diz o site, é tão simples quanto óbvia. Falhas na educação. E aí ela vai enumerar. Pais permissivos deixam filhos alucinados passarem horas a fio na internet. As crianças enlouquecidas gritam à frente da tela como termos como derrubei um, pega esse aí, ou cuidado, o cara tá com a AK-47. Para um amigo, geralmente um colega de escola que está em outro bairro também jogando, porque é permitido. No Free Fire você entra aqui, o outro também entra lá, eles ficam online e eles têm como fazer grupos para lutarem juntos, enfim. Eu não vou continuar a matéria, é uma matéria extensa, mas mostra a fragilidade da educação dos pais. E aí eu começo a me questionar, porque assim, ok, lá fora, em um ambiente não cristão, ou quem sabe não evangélico, as pessoas talvez não tenham os mesmos princípios que nós temos. Mas o que dizer de pais cristãos, pais evangélicos? O que poderíamos dizer? Será que eles estão se igualando? Será que as nossas crianças estão iguais às crianças lá de fora? E aí eu me assusto. Porque, por exemplo, as minhas filhas, elas chegam da escola e elas dizem, pai, o fulaninho, o meu coleguinha, ele também é cristão, ele também é evangélico, e ele assiste e ele joga. E aí eu fico me perguntando, puxa vida, por quê? Por que os pais permitem jogos de violência? Vocês viram as imagens, são violências explícitas. Perguntei para um jovem, por que você joga Free Fire? E ele me respondeu, para aprender defesa pessoal, pastor. Você acredita nisso? Defesa pessoal. Jogando Free Fire? Sério? Há outros jogos tão terríveis quanto estes, como Grand Theft Auto ou GTA. Esse é um jogo que muitos adolescentes jogam, escondem dos pais, inclusive algumas crianças jogam, e ele tem faixa etária. E nem venha botar aí nos comentários, mas pastor, nada a ver, porque esse jogo aí tem faixa etária. Grande piada, tá? Grande piada. Tem faixa etária, mas menino de 12 anos, de 10 anos estão jogando esses jogos aí que eu sei. Tá? Eu vi com os meus olhos eles jogando. Então, o negócio de se faixa etária fosse respeitada... Bom, mas vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Então, GTA é um jogo
extremamente violento. Inclusive, eu separei algumas cenas, mas eu acho que eu não vou ter condições de colocar aqui. Tô pensando se coloco ou não. São cenas extremas de violência. E o que acontece? Quando você entra no jogo GTA, você tem uma missão. Eles te dão uma missão, é matar alguém, é fazer alguma coisa assim, sabe? É um jogo que eu vou tentar resumir ele aqui, onde você quer um carro, você abre a porta do carro, tira o motorista, bate nele, espanca ele e rouba o carro dele. É assim que você adquire um carro no jogo GTA. E aí é interessante que o menino tá lá jogando GTA, a mãe chega, meu filho, que jogo é esse? Não, mãe, aqui é um joguinho de corrida de carro. É um joguinho de carro aqui, de corrida. Ó, eu correndo aqui, quer ver? Aí ele anda com o carro pra cima e pra baixo. Cuidado, pais. O jogo permite que este jovem leve uma prostituta pra dentro do carro pra manter relações. Mentira, pastor. Sério? GTA você pode fazer isso. Uhum. No filme, no filme não. No videogame, no game GTA, tem cenas assim terríveis. Por exemplo, um avião, GTA V, tem uma cena de uma jovem que ela corre em direção a um avião e a turbina suga ela para dentro da turbina e do outro lado sai um monte de pedaços dela, né? Fica só os pedaços no chão. Cenas assim horríveis, assassinatos terríveis, tiros e tiros e tiros. Os assassinatos mais esdrúxulos, coisas assim terríveis, torturas, gente colocadas, pessoas colocadas em cadeiras para serem torturadas com choques elétricos. No jogo, eu estou falando do jogo GTA, tá? GTA. E tem muitos jovenzinhos jogando. Vamos falar um pouquinho de Roblox. Roblox virou uma febre aí. É um jogo tipo Minecraft, né? E eu achei muito interessante uma matéria. Eu vou deixar todas essas matérias, esses links que eu estou falando aqui, que eu estou mencionando, eu vou deixar no link da descrição para vocês poderem ler. Eu estou aqui com a matéria aqui na minha frente. Sobre este Roblox. Primeiro eu vou ler a matéria aqui da Tecnotudo sobre este game, Roblox, e diz o seguinte: o Roblox é um game base gratuito, disponível em Xbox One, PC, né, para o computador também, Android, iOS, enfim, que permite o jogador desenvolver os seus próprios jogos. O título que mescla a criação e jogabilidade aumentou muito seu número de usuários durante o período da quarentena, alcançando mais de 120 milhões de players, ou seja, de jogadores ativos no mês, segundo a Roblox Corporation. Mais da metade dos jovens abaixo de 16 anos e provenientes dos Estados Unidos jogam o game. Então, eu quero fazer um alerta para os pais. Preste bastante atenção, porque esse é mais um game onde você entra e outros também entram, e tem como você se comunicar com estas pessoas que estão online. E olha esta outra matéria aqui que eu achei assim bem interessante e é preocupante, é da BBC News. Olha o que diz a BBC News. Roblox achava que era um jogo inocente, mas meu filho estava sendo assediado por pedófilos. Tá ouvindo, pais? Roblox, eu achava, disse aí um pai ou uma mãe, que era um jogo inocente, mas o meu filho estava sendo assediado por pedófilos. Vamos ler aqui. A britânica Sarah, nome fictício, tomou precauções quando seu filho pré-adolescente começou a usar Roblox, plataforma de games online voltada para jovens em que jogadores podem criar seus próprios jogos e conectar-se com os demais 90 milhões de usuários espalhados pelo mundo. Você realmente acha que teu filho está preparado para estar em contato com 90 milhões de usuários ao redor do mundo? Você conhece esses 90 milhões de usuários? Sabe quem eles são? Você sabe? Não? Pois olha o que aconteceu, presta atenção na história. Este site que eu estou lendo, eu vou repetir, ele vai estar no link da descrição, você pode buscar lá e ler a informação, tá? Sarah acionou os dispositivos de controle parental para proteger a privacidade de seu filho online e impedir que ele conseguisse enviar mensagens para terceiros. Parecia, diz Sarah, que seu filho passava o tempo jogando games inocentes. E aí aqui é games inocentes entre aspas. Até que ela começou a notar mudança de comportamento da criança. Ela se retraiu,
o menino, né, a criança, se retraiu e deixou de participar de atividades familiares de que antes gostava. Quando ela checou o histórico do filho no Roblox, descobriu que ele vinha se comunicando com outros usuários por intermédio de um aplicativo feito por terceiros e que havia sido induzido a mandar foto sexualmente explícita de si mesmo para outras pessoas. Vimos algumas fotos e foi horrorizante, diz a mãe. Eles estavam falando nas mensagens sobre estupro, sobre atividades sexuais que eram pornográficas. Consultado pela BBC, o Roblox confirmou que não poderia comentar episódios individuais. Presta atenção, episódios individuais. Já faço aqui um alerta. Podem ser episódios individuais quando é com outro, mas se for com teu filho, deixa de ser episódios individuais e passa, quem sabe, a ser episódios pessoais, não? É individual, é uma coisa aqui, outra ali. É uma coisa aqui, outra ali quando é lá. Quando é com meu filho, aí passa a ser bem pessoal. É ou não é verdade? E diz mais. Mas a empresa, né, Roblox, se disse comprometido a proteger a segurança de crianças em sua plataforma. Mas afirmou também que, embora seu chat próprio tenha filtros, não é? É importante saber que existem chats feitos por terceiros, particularmente os que parecem ser parte do jogo que estiver sendo jogado pelo usuário. Segundo o ex-policial britânico John Woodley, outros pais e crianças têm vivenciados situações semelhantes à de Sarah e seu filho. Já não é tão individual assim, não. São vários casos. Ele visita escolas do Reino Unido com o seu colega John Staines, advertindo crianças sobre o lado negativo e perigoso dos jogos online, e diz que a maioria dos pais não sabe que, a despeito das ferramentas de controle parental, seus filhos podem estar sendo conectados online. Podem estar sendo conectados online por pessoas estranhas. Por aplicativos de chat feitos por terceiro, essas pessoas conseguem que elas, as crianças, mandem fotos e mantenham um diálogo. De seu lado, a Roblox afirma que os jogadores têm canais internos para relatar comportamento impróprio e que usuários acusados de crimes do tipo podem ser suspensos ou ter sua conta removida. A questão é, os pais estão ali para poder fazer isso? Porque as crianças, muitas vulneráveis, não sabem fazer ou se sentem coagidas. Nenhum pedófilo já inicia uma conversa dizendo: "Ei, me manda uma foto". Eles são sutis, são criminosos. E eles vão ludibriando com a conversa até eles conseguirem o que querem. E é isso que você quer para os seus filhos? Agora, depois de ver todas estas cenas, depois de ter conhecimento de toda esta porcariada, eu começo a refletir, e a minha última reflexão neste vídeo. Será que o seu filho gasta ao mesmo tempo lendo e estudando este livro aqui, a Palavra de Deus, quanto gasta nos games? Será que ele gasta o mesmo tempo? Por exemplo, seu filho ele gasta 30 minutos jogando videogame e depois ele gasta 30 minutos lendo a Bíblia? Agora eu faço a pergunta para você, jogador, você adolescente, você criança. Você gasta o mesmo tempo assistindo anime, ou jogando Free Fire, ou outro jogo qualquer? O mesmo tempo que você gasta lá, você gasta aqui? Se não, alguma coisa está errada. Se o teu divertimento é superior, ocupa mais do teu tempo do que o tempo com Deus, algo está errado. E aqui vai o segundo princípio. Eu trouxe o primeiro, lembra? Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. É isso que deve ocupar o teu pensamento. Agora o segundo, tempo com Deus. O teu tempo com Deus precisa ser superior em tempo e em qualidade ao tempo gasto em outras coisas do passatempo. Eu não estou dizendo com isso que você não vá mais se divertir de maneira alguma. Particularmente, a minha infância foi diferente. Eu não tive essa infância de videogames. A minha infância foi arrancando tampo do dedo no meio da rua, jogando
baleado, queimado, jogando futebol, brincando de bandeirinha. Não sei quantos de vocês conhecem essas brincadeiras, né? Bandeirinha, garrafão, que mais? Esconde-esconde, pega-pega. Eram as minhas brincadeiras. Hoje as crianças elas estão viciadas na internet, elas estão viciadas nos videogames. O tempo gasto com Deus é igual? Eu me lembro que quando eu era criança, e aqui vai a última dica para os pais. Minha mãe colocava uma lista atrás da porta da casa, do nosso quarto, com uma lista de atividades que nós tínhamos que desenvolver todos os dias. Eu e meu irmão. Então nós tínhamos que varrer a casa, limpar o fogão, passar o pano, lavar o banheiro, arrumar o quarto. Tinha toda a listagem. Aí revezava. Ele fazia umas atividades, eu fazia outra. No outro dia era o contrário. Aí depois que a gente fazia essas atividades, aí tinha o tempo para estudar. E aí esse tempo para estudar era da escola, mas tinha também, antes das atividades tinha o tempo de leitura da Bíblia. Então aí tinha dedicado ali 1 hora para leitura da Bíblia de algum livro do Espírito de Profecia. E não era só ler. Eu li, já li, minha mãe. Minha mãe dizia, vem cá, leu mesmo, lê. Conta o que você leu. Mas eu não tô lembrando, então leia de novo para poder lembrar. Essa era a minha mãe. Leia de novo. E aí, caramba, então eu já sabia que eu tinha que ler e entender. Não é só chegar, eu li nas carreiras para poder ir brincar. Então eu tinha que ler. Aí depois disso ela passou a exigir outra coisa. Eu tenho até esse caderno, tá em algum lugar por aqui. Ou tá com ela, minha mãe guarda isso sempre. Eu tinha que ler e fazer um resumo. Então eu lia os textos principais, aquilo que eu achava mais interessante, eu tinha que escrever num caderno. Ela comprava o caderninho e eu tinha que transcrever à mão o que eu achava interessante. Sabe o que acontece? Ela, não sei se fazia isso de propósito ou inconscientemente, mas quando você escreve, você decora. Muitos textos do Espírito de Profecia, textos bíblicos começaram a ser memorizados. Eu tenho textos e mais textos da Bíblia aqui, ó, aqui dentro. E aí então, ok, depois de 1 hora e meia lendo a Bíblia, o Espírito de Profecia, lendo leituras importantes, aí eu ia fazer as atividades da casa. Tinha que ajudar nas tarefas domésticas. Não mata a criança ela arrumar a casa, arrumar a cama que ela dormiu. Não mata, não. Não mata. Ele limpar o fogão, passar um pano na casa, não mata. Transforma ele em um homem de verdade. Bom, aí depois de concluído estas etapas, aí tinha o horário para brincar, que era em torno de 1 hora também. Só que tinha um detalhe. Quando eu atrasava a hora de acordar, se eu acordasse mais tarde, eu tinha que fazer a leitura obrigatoriamente. Mas mãe, eu posso diminuir o tempo? Não, você dormiu mais porque quis. O tempo da leitura vai ter que ter. O tempo para arrumar a casa, aí não tinha tempo. Se a gente fizesse bem feito, arrumava a casa direitinho, aí tinha um tempo no final para brincar. Então o que eu fazia? Eu fazia as minhas leituras. Eu sabia que se eu não fizesse a leitura, não arrumasse a casa, eu não ia brincar. Só que hoje em dia, os filhos é que mandam nos pais. Hoje em dia, os filhos é que ditam as regras dentro de casa. Os pais parecem que não sabem mais educar um filho. Eu estou falando que a minha educação foi perfeita? Não, mas foi a melhor que eu recebi. Minha mãe errou na sua educação, como todo ser humano. Nós falhamos. Mas eu me recordo que meus pais não tinham, por exemplo, televisão dentro de casa. Eles não tinham televisão. Então eu não cresci assistindo estas coisas. Não cresci jogando estes jogos. Meus colegas na época tinham aquele Mario, né? Nintendo. Eles tinham esses negócios que encaixavam assim. E eu olhava, ficava olhando eles jogarem. Mas eu não sabia. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ocupar meu tempo com outras coisas. Aí eu aprendi a tocar violão. Aí eu tinha que ler muito. E isso se refletia lá na escola. As melhores notas. Nas provas. Você quer ter filhos de sucesso? Coloque limites. Coloque limites. Se os seus filhos não têm limites, se eles estabelecem a hora que vão dormir, a hora em que vão acordar, filho que tem televisão dentro do quarto, filho que dorme com o celular do lado, você sabe o que ele está vendo lá na madrugada, tarde da noite, você está deitado dormindo, você sabe o que seu filho está vendo? Você sabe que tipo de vídeos estão enviando para ele? Queridos pais, acordem. Acordem. Os nossos filhos estão sendo assediados debaixo do nosso nariz. E depois tem muitos aí perguntando onde foi que eu errei. Onde foi que você errou? Quando você deixou de ser pai. Quando você deixou de ser mãe.
É isso. Espero que esse vídeo de hoje tenha ajudado você, pai, você mãe, e você jogador, você que gosta de um videogame. Lembre-se, Deus em primeiro lugar, depois as outras coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus diz isso. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo.